Hoje vamos falar sobre arquitetura e eu diria que a história da humanidade está escrita na arquitetura, na pedra, no ferro e no betão. Por isso, hoje mesmo, vamos falar de um período da história da arquitetura também marcado na pedra, no ferro e no betão. Um período de forte cisão com o passado e que se seguiu também ele mesmo, a uma pandemia que matou mais seres humanos do que a própria Primeira Guerra Mundial. Com efeito, a gripe espanhola, que se arrastou de janeiro de 1918 a dezembro de 1920, matou mais de 50 milhões e infectando mais de 500 milhões de pessoas, o que na altura correspondia a uma enormidade, uma vez que a população mundial era de apenas 2 mil milhões de seres humanos na altura. E, portanto, é engraçado verificar que estamos exatamente, passados 100 anos, numa situação semelhante. O resultado destas duas crises, ou seja, da Primeira Guerra Mundial e da pandemia da gripe, já sem falar da Revolução Bolchevique que aconteceu em 1917 e que também teve uma enorme influência na arquitetura. E, portanto, estes dois aspectos, a gripe espanhola e a Primeira Guerra Mundial, na arquitetura, foram marcantes, e daqui destas duas crises nasceu o chamado estilo internacional, ou International Style, um período na arquitetura que se desenvolveu a partir de 1920 e 1930. Os termos modernismo e racionalismo na arquitetura também são aplicáveis a este período. Mas porquê que isto é importante? Porque este estilo internacional é também o resultado, como disse há pouco, de uma pandemia e é verdadeiramente internacional. Não tanto como, por exemplo, o estilo gótico, que apesar de também ser internacional, levou séculos a ser estimulado pela Europa. Com efeito, no espaço de uma década, este novo estilo internacional espalhou-se e encontra-se registado nas cidades europeias e no resto do mundo. Porém, interessa-nos agora falar da Roménia e também de Portugal, reportando-nos à magnífica exposição organizada pelo Instituto Cultural da Roménia, que foi apresentada em Lisboa no ano passado e que vai encerrar no dia 1 de fevereiro deste ano. Nessa exposição é interessante descobrir que do outro lado da Europa, na Roménia, um país irmão, um país latino como o nosso, com raízes profundas na sua latinidade, há uma arquitetura que, apesar de se enquadrar no estilo internacional, afirma as suas raízes, que são em tudo semelhantes às nossas e, de facto, uma arquitetura de grande qualidade. Provavelmente, na Roménia, o arquiteto Duliu Marcu foi, ou terá sido, o mais importante dos arquitetos desta geração, tal como Pardal Monteiro foi em Portugal. Por outro lado, é interessante verificar que 3 dos mais marcantes arquitetos romenos deste período nasceram na década de 1890, sendo ele Marcel Iancu, que nasceu exatamente em 1895, Georgi Cantacuzino, que nasceu em 1899, e Horia Crianga, que nasceu em 1892. E, portanto, no caso de Portugal, verificamos exatamente a mesma coisa. E também, na década de 1890, nasceram 3 arquitetos que marcaram este período em Lisboa, sendo ele Luís Cristino da Silva, de 1892, Pardal Monteiro, de 1897 e Cassiano Branco, de 1897 também. Portanto,
todos estes 6 arquitetos, e realmente arquitetos com grande influência, nasceram nesta data. Com efeito, as obras destes arquitetos verificam-se, ou melhor, nas obras destes arquitetos, destes 6 arquitetos, verificam-se múltiplas semelhanças formais entre a arquitetura portuguesa e a arquitetura romena dos anos 30 do século passado. Podemos ver e apreciar uma arquitetura de vanguarda, uma arquitetura que, apesar da sua modernidade, afirma as suas raízes, o seu dinamismo cultural e económico, de um país em total sintonia, em sincronia com os movimentos artísticos europeus do período de entreguerras. Uma arquitetura que revela uma época fascinante. De facto, os anos 20 e 30 são uma época fascinante, 20, 30, 40, para quem sabe ler. E, portanto, essa época está claramente marcada nessa arquitetura. Por isso mesmo eu digo, é uma época fascinante para quem a sabe ler. Uma época de esperança, que nasce das cinzas da Primeira Guerra Mundial e de uma pandemia global e que em breve seria de novo ensombrada por mais uma guerra mundial, mas que deixou uma marca fortíssima na nossa cultura e na forma como vivemos. Portugal passou muitos séculos voltado, de costas voltadas para a Europa, investindo as suas forças e os seus recursos para outros lados do Atlântico. Mas neste século XXI chegou a altura de nos voltarmos para a Europa numa união carregada de semelhanças e de esperanças comuns, sem guerras, solidária e capaz de mais uma vez voltar a ser líder global pelos bons exemplos que consegue mostrar. Neste sentido, o trabalho desenvolvido pelo Instituto Cultural da Roménia em Lisboa é exemplar pelo seu dinamismo e dedicação no esforço de reforçar as ligações entre Portugal e a Roménia, relembrando o passado e olhando para o futuro.